Que Deus nos abençoe. Dieu vous bénisse. Amen. Ah, mes bien-aimés, l'autre autant la Zaché. Nous allons lire l'histoire de Zachée, bien-aimé. Hoje vamos ler no livro de Zaqueu. Il était un homme comme vous et moi. O Zaqueu era homem como eu e vocês. Il était rempli de mauvaises choses, bien-aimé. Ele também era cheio de coisas como eu e você. Un jour, sa vie a été transformée. Dia ele se transformou. Tel que nous, bien-aimés, il y a eu un jour et maintenant nos vies sont transformées. Como eu e você, dia a nossa vida se transformou. Voilà pourquoi je répète, bien-aimés, que Dieu est bon. Por isso que eu estou a repetir que Lucas, que Deus é bom. Sois fier, bien-aimé, dis à Dieu qu'il est bon pour toi. Seja feliz de você, diz que Deus é muito bom para mim. Zachée avait entendu parler de Jésus, bien-aimé. O Zaqueu ouviu a história, quando se falou a história de Jesus. Il n'avait pas vu, mais il a entendu parler. Ele não viu, mas ouviu falar. Alléluia! Tel que vous, certaines personnes ne vous verront pas, mais entendront parler de vous. Como nós, muitas pessoas não vão ver, mas vão somente ouvir falar. Hier c'était le temps de Zachée, aujourd'hui c'est notre temps, bien-aimé. Ontem era o tempo de Zaqueu, mas hoje é o nosso tempo. Et comme étant les bons samaritains de Kobayo Kasango, que les bons samaritains existent. Amen. Il est temps qu'on entende parler de l'existence des bons samaritains. É o tempo que as pessoas, que o mundo ouça falar que existe uma igreja com o nome de os bons samaritanos. Lorsque tu cries Amen, bien-aimé, le monde des ténèbres est dans le trouble et rabaissé. Crie Amen. Quando você está a dizer amém, o mundo das estregonhas, o mundo maligno está a cair, faz eles cair quando você diz o teu amém. Lorsque nous répondons Amen, cela signifie qu'il en soit ainsi. Vos ennemis, nos ennemis, sous nos pieds, qu'il en soit ainsi. Amen. Quando nós dissemos amém, que seja assim, os nossos inimigos vão estar sempre embaixo das nossas pernas, que seja amém. Amen. Zachée, bien-aimé, est celui qui a fait rentrer le salut dans sa famille. Zaqueu foi aquele irmão que fez entrar a salvação na sua vida e na sua família. Comme vous et moi, bien-aimés, Dieu nous a choisis afin de faire entrer le salut dans nos familles. Como eu e você, Deus nos escolheu para nós poder fazer entrar a salvação nas nossas famílias. Satan est en colère contre nous parce que nous nous sommes séparés des origines de nos familles, bien-aimés. O Satanás está muito nervoso porque nós nos separamos com as origens das nossas famílias. Pour vous et moi, c'est une bonne nouvelle car Dieu s'est levé. Para mim e vocês é uma boa nova porque Deus se levantou para nós. Car la première des choses qu'il voit, bien aimé, c'est le salut. Porque a primeira coisa que ele está vendo é a salvação. Dieu voit comment nous allons évangéliser pour que ces âmes soient sauvées. Deus está vendo como nós vamos ir fazer a evangelização para as suas almas serem salvas. Il voit comment son œuvre s'est levée.
Ele está a ver como a sua obra vai se levantar. ndeko nzambe soki akangoli atalaka intere na ye. Bien-aimé, lorsque Dieu délivre, il voit son intérêt. Meu irmão, quando Deus libera, quando Deus salva, Ele está a ver o seu interesse. Po yo nanga ndenge tokangoli mesa po tokende kokangola bamisusu baza ya kokangama. Car vous et moi, tels que nous sommes délivrés, c'est pour aller délivrer ceux qui sont encore captifs. Porque da maneira que eu e você já fomos salvos, fomos libertados, então Ele está a ver também como nós vamos também libertar os outros irmãos que ainda estão nas garras do Satanás. Ndeko loba nzambe osalinga ngolu. Dis Dieu, tu m'as fait grâce. Diz Deus, você me fez a sua graça. Po mingi bakufa banyama, mingi bakufa na baorigine. Car plusieurs sont morts en état d'animal, sont morts dans les origines. Porque muitos morreram no estado de animais, muitos morreram nas declarações que as origens das famílias ainda continuavam a lhes reclamar. Ndeko Zacha lelaka mingi. Zacha monaka malgré azalaki na mbongo, mais eza na makambo eza kotungisa Zacha aza kozwa réponse te. Zaché a beaucoup pleuré, bien aimé, malgré qu'il avait de l'argent, mais il avait des problèmes qui n'avaient pas de solution. E Zaqueu chorou muito. O Zaqueu tinha muito dinheiro, mas tinha problemas que ele não conseguia deter a solução. Ndeko aza koluka Yesu Masiya na tina. Il cherchait Jésus-Christ avec raison, bien aimé. Ele procurava Jesus Cristo com uma decisão, Avec raison. com uma razão. Zacha Com uma lukaki razão. lobiko. Zaché a cherché le salut. O irmão Zaqueu procurava a salvação. Ndeko Zacha azalaki na nyonso mazangaki lobiko. Zaché avait tout, bien aimé, mais il lui manquait le salut. Zaqueu tinha tudo, mas lhe faltava a salvação. Tala tina aza koluka Yesu Masiya po abikisa ye. Voilà pourquoi il cherchait Jésus-Christ, pour qu'il puisse le sauver. É porque que ele procurava Jesus para poder lhe salvar. Zacha mona bi moyen te na yoki kombo ya Yesu Masiya abikisaka na kosala ndenge nini bandeko na ngai. Zacha azalaki mokuse lokola ngai. Zaché s'est dit, j'entends parler de Jésus-Christ qui sauve, comment je ferai pour pouvoir le rencontrer? Et il était petit de taille comme moi. Zaqueu, ele tinha tudo, mas ele ouvia falar de Jesus e ele dizia: como é que eu vou fazer para mim poder encontrar este homem? Porque o Zaqueu era homem de pequena altura. Ndeko nalobi yango po bato ya milai bazali soki batemi liboso na ngai nakomonana te. Je le dis parce qu'il y a des personnes de grande taille qui, si elles se mettent devant moi, je ne pourrai pas voir à travers. Eu falo isso porque tem homens e mulheres que são grandes de altura, porque se meterem na minha frente aqui, eu vou sair um anão. Zacha tali na kosala ndenge nini mokuse lokola ngai boye. Bato ya milai Yesu Masiya kuna mosala nasala ndenge nini? Zacha lobi no. Natala boye namoni nzete pembeni na ngai. Zacha lobi no lokola na mokuse nakomata mpe likola nzete oyo. Wana nde nakomona Yesu Masiya. Zaché s'est dit, petit de taille comme je suis, comment ferais-je avec tous ces géants devant moi? Et il a regardé à côté, bien aimé, voyant un arbre, il s'est dit, voilà la solution, je vais monter dessus pour être vu de Jésus-Christ. Zaqueu disse: eu que sou homem de pequena altura, como é que eu vou fazer? Porque na minha frente tem homens de 2 metros de altura, mas ele viu à sua direita tinha um pau, ele subiu e disse: ali eu vou subir para mim poder ver Jesus Cristo. Ndeko Zacha atalaki grade na ye te. Zaché, bien aimé, n'a pas regardé son grade. Atalaki lolenge na ye te. Zaqueu não viu as suas patentes, ele não viu a sua forma de ser. Ou sa position sociale. Atalaki même pas bato baza pembeni na ye. Il n'a pas fait cas des personnes tout autour de lui. Ele nem viu as pessoas que estavam ao seu lado, ao seu Ye redor. kombo ezalaki Yesu Masiya na lobiko oyo azalaki koluka. Son problème, c'était de voir Jésus-Christ avec le salut bien-aimé qu'il recherchait. O seu maior problema era encontrar Jesus, que era para ser salvo. O seu maior problema era a salvação. Oh ndeko na ngai eza lokola yo na ngai nde tosali na 7 jours. Totali pembeni na biso te. Totali makambo tozali nango te. Mais totali lobiko, totali Yesu Masiya azali nzete na biso tombati na kati ya prière. Pareil pour vous et moi, bien-aimés, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, nous n'avons pas regardé ce qui s'est passé autour de nous. Nous avons fixé Jésus-Christ et notre salut. Por isso, nós
eu e você, durante esses 7 dias de jejum, de oração, nós não olhamos as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós só fixamos nossos olhos ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Lorsque nous avons entendu parler des origines, bien-aimés, nous sommes résolus à jeûner, monter dans la montagne afin d'être délivrés. Quando nós ouvimos a falar das reclamações das origens das nossas famílias, nós não olhamos à esquerda ou à direita, nós decidimos subir no monte para nós olhar a Jesus, para nós podermos ser salvos. Quand vous achetez matin en zété, alléluia, mes bien-aimés. Tant que vous matin au Lukanzambi, nous avons eu le sambo na yo. Lorsque Zachée est monté sur l'arbre, c'est pareil à toi, bien-aimé. Lorsque tu montes en prière, Jésus-Christ t'entend. Écoute ta prière. Quando Zaqueu subiu em cima do pau, é como eu e você subimos no monte, fizemos 7 dias de oração, de jejum, é para nós podermos pedir a salvação para resolver os nossos problemas. A toi moni est l'autre côté, a toi yoki est l'autre côté, mais il y a pas qu'un zambazana, ya zoko yoka yo, pour que ce soit au cadre de la motema la yo, il y a kodukaye. Amen. Même si tu l'entends. Ni n'écoute rien, bien-aimé, sache que Jésus t'a répondu parce qu'en ton cœur, tu as pris la résolution de le rechercher. Mesmo que você não ouviu, não viste nada mais, saiba que o teu coração, como você entregaste o teu coração para procurar esse Senhor Jesus Cristo, você já está salvo em nome do Senhor. Ah, mais bien, mais bien, la Bible, la Bible le dit, hein. Tango Yesu Masi a commis les sikana, ben a nzete, aux achats à la kikolo, Yesu Masi a tomboli misunaï. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est arrivé au pied de l'arbre où était monté Jésus-Christ, il a levé ses yeux vers lui. A Bíblia nos diz quando Jesus Cristo chegou ao lado do pau onde o Zaqueu estava, Jesus Cristo levantou os seus olhos em cima. Lorsque vous et moi, bien-aimés, arrivons au lieu de rendez-vous, là où Jésus-Christ nous attend, bien-aimés, il a ses oreilles ouvertes et ses yeux pour nous regarder, nous écouter. Quando Jesus Cristo chega no sítio onde nós temos o compromisso com Ele, Ele abre os seus ouvidos para ouvir os nossos pedidos. Voilà pourquoi nous venons de dire, lorsque tu lèves tes yeux au ciel, sache que tu as la victoire. Por isso que nós acabamos de dizer há pouco tempo, quando você levanta os seus olhos nos céus, saiba que você tem a vitória. Ah, mais bien, mais tant que Yesu Masi a commis ici quand la tani Nicolas Monizaché, alors mais quel condiment la carte na moto yo. Lorsque Jésus-Christ est arrivé à l'endroit précis, il leva ses yeux, vu Zachée, il s'est dit, mais quelle foi en cet homme! Quando Jesus Cristo chegou naquele pau, levantou os seus olhos e disse, mas qual é a fé que este homem tem? Jésus Christ est full go, bon ben tomber ni sur le batalati. Pour Yesu Masi a tomber ni sur le batalati. Ni wana so tala eloko ni na nzete. Et la foule qui suivait Jésus-Christ, bien aimé, s'est également arrêtée et a levé également les yeux pour voir qu'est-ce que Jésus regardait au ciel. A multidão que estava por detrás de Jesus, que estava seguindo Jesus, quando viram Jesus parou e olhou para cima no pau, eles todos também levantaram os seus olhos para olhar o que Jesus está olhando. Ils étaient surpris, bien aimés, de voir Zachée dans l'arbre. Eles ficaram surpreendidos verem o Zaqueu em cima do pau. Pareil pour vous et moi, bien-aimés, nos ennemis qui sont nos origines, bien-aimés, étaient surpris de nous voir monter dans cette montagne de prière. É tipo os nossos inimigos que são as nossas origens ficaram surpreendidos quando nos viram nós a subir em cima do monte para a salvação, para nos libertar. Depuis ma génération, et là, on y a malheureux pour Bima, à côté les matériels, mais quand même, Tel qu'ils nous connaissaient, bien-aimés, prisonniers à vie, sans force, bien-aimés, sans faire rien, que ce soit battus. Ils s'étaient dit comment ceux-là peuvent un jour se lever, oser prier pour être délivrés.
eles que nos conheciam já desde a ventre das nossas mães, éramos já condenados à vida, mas quando nos viram nós a subir no monte a ser salvos, eles ficaram surpreendidos. Ah, ndeko nanga bonne nouvelle ezalaki mpo na Zaché ko nzamba Yesu masi alobi na ye Zaché kita noki pamba te lelo nasengeli kolala na ndako na yo. La bonne nouvelle pour Zaché, bien-aimé, était que Jésus-Christ lui a dit, Zaché, descends car le salut est entré dans ta maison et aujourd'hui je mange avec toi. A boa nova para o Zaqueu era que Jesus Cristo, quando levantou os olhos, disse: Zaqueu, deixe que a salvação entrou na tua casa e hoje eu vou dormir na tua casa. Ndeko mpona yo nanga bonne nouvelle Yesu masi ayoki losambo na biso alobi akangoli biso ete abandi kolala na biso akovanda na ndako na biso akozala na biso akotambola na biso akotika biso te. Excusez-moi, bien-aimé, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu dans nos maisons à vivre avec nous. Il est venu nous délivrer, manger avec nous et il ne nous abandonnera jamais. A boa nova para mim e vocês é que Jesus Cristo disse que Ele desceu, Ele nos salvou, Ele nos libertou das origens, Ele veio viver, veio estar nas nossas vidas para toda a vida, para a eternidade, até quando Ele vai regressar. Malgré les problèmes, bien-aimés, sachons attirer la présence de Dieu. Malgré os problemas, mas nós temos que procurar saber atirar sempre a presença de Jesus. Délivrance par Lucas, yo zo luka kuna kata mais Zaché mati azui risque ya komata likolanze ta ko kape ko koya. La délivrance, bien-aimé, doit être désirée, recherchée. Tel que Zaché, bien-aimé, il a pris le risque. Il pouvait tomber de l'arbre et se casser. A libertação tem que ser desidério na tua vida, como se fosse o Zaqueu subiu em cima da árvore, poderia também partir um braço ou uma perna, mas eu e você temos que procurar esta salvação. Batali risque wana bakisi te batiki yango ba gêner. Oh mais bien aimé boni bazana makamuso akosala batiki yango ba gêner bazwa ki risque lokola yo nanga lonenge zacho ki risque ya komata likola nzete. Zaché, bien-aimé, a pris le risque de monter sur l'arbre, bien-aimé, le risque de tomber, tel que vous et moi. Nous avons pris le risque, bien-aimé, de jeûner, de prier, de laisser tout ce que nous avions à faire. Et les malades ont pris le risque d'arrêter de prendre les médicaments pour pouvoir jeûner, bien-aimé. Zaqueu, ele pegou, ele se entregou, ele pegou risco de subir em cima do pau, talvez também poderia cair, se fazer mal. É como eu e você pegamos esse tempo, deixamos todos os nossos a fazer, fizemos 7 dias de jejum. Tem muita gente que estavam doentes, deixaram de tomar os seus comprimidos para fazerem o jejum. Zaché était rempli de joie, bien-aimé. Il est vite descendu de l'arbre pour venir embrasser Jésus-Christ. Zaqueu ficou muito feliz e desceu rapidamente para vir abraçar o Senhor Jesus Cristo. En embrassant Jésus-Christ, bien-aimé, c'est sa délivrance qu'il a embrassé. Descendo rápido, ele veio abraçar Jesus Cristo, aquele foi a sua salvação. Vous et moi, bien-aimés, en sortant de ce jeûne, nous embrassons notre délivrance, celle de nos familles, celle de nos bien-aimés, de notre entourage, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Como eu e você, como descemos deste jejum de 7 dias que nós tínhamos, fomos libertados, fomos salvos junto das nossas famílias, com os nossos amigos, os que estão ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Cherchons à ce qu'il y ait quelque chose dans notre vie, bien-aimé, qui attire la présence de Dieu. Temos que procurar alguma coisa na nossa vida que chama a atenção do nosso Deus. Il s'agit, bien-aimé, de jeûner,
de louer Dieu, de l'adorer, de prier, ou quoi que ce soit, bien-aimé, fais-le, ne fût-ce qu'un jour pour attirer sa présence dans ta vie. Se é jejum de dia, se é adoração, faz isso, meu irmão, para você chamar a atenção do nosso Deus. Ah, mais bien aimé, Zacha Sanaki Makasi Naye. Tamazako Matanzete, Amataki Yemoko, Tamazaki décision, Amataki Yemoko, mais Tala Batundere Balobi. Zachée, bien-aimé, a été violent. Il est monté seul, bien-aimé, sur l'arbre, recherchant seul sa délivrance. Mais écoutez ce que le monde a dit sur lui. Zaqueu foi violento, como nos diz, o reino do céu é para os violentos. Então Zaqueu foi violento, subiu para procurar a sua salvação. É por isso como nós também temos que ser violentos. Nous sommes dans Luc chapitre 19 verset 7, bien-aimé. Estamos no Lucas 19, versículo 7. Oui, la Bible dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient. A Bíblia nos diz, vendo todos que estavam aí ao lado, estavam a murmurar. Lorsque nous avons commencé ce jeûne de 7 jours, combien sont ceux qui ont murmuré tout autour de toi? Quando nós começamos este jejum de 7 dias, você olha no teu redor quanta gente estava aí a murmurar. Combien ne se sont pas moqués pardon, de toi? Quantas pessoas que não ficam aí a falar, olha isso aqui. Combien t'ont pas demandé si tu allais arriver au bout de ces 7 jours? Muita gente não te perguntaram se você vai chegar até o fim, ao término deste jejum. Lorsque tu montais dans la prière, combien ne se sont pas moqués, se disant, voilà, encore dans la prière, celui-là qui est toujours captif, quel jour sera-t-il délivré? Quando você entraste neste jejum de 7 dias, tinha muita gente que estavam a rir de você, olha isso aqui, sempre a procurar este Deus, mas é um que está condenado. Quando é que vai ser salvo? Quando é que vai ser libertado? Ces pécheurs qui ne font que crier dans la prière, ne savent-ils pas que nos aïeux sont importants pour nous? Olha esses pecadores que estão aqui a fazer muito barulho para nada. Eles não sabem que os nossos antepassados, os nossos avós são muito importantes. Bien-aimé, la coutume représente la sorcellerie. Meu irmão, a nossa cultura representa já o feiticismo ou a bruxaria. Et tu as bien fait d'entrer en prière, bien. Meu irmão, fizeste bem de entrar na oração. Tu as pris une bonne décision que tu ne regretteras jamais. Tomaste uma boa decisão que você nunca vai ficar de dizer, eu perdi o meu tempo. Parce que ce que Dieu fera en toi, bien-aimé, attisera la jalousie de tes ennemis, bien-aimé. Ils seront étonnés se disant, c'est pas possible. Porque o que Deus vai fazer para você vai chamar a atenção dos teus inimigos e vão falar, não é possível este homem inventar da maneira que ele tornou-se. Moto oyo akekulala na ndako ya moto ya masumu. Ce qu'a dit la foule, il est allé loger chez un homme pécheur. E ouve o que disse a multidão, olha, este homem foi dormir na casa de um pecador. La foule avait oublié, bien-aimé, que Jésus-Christ était venu pour les pécheurs. A multidão esqueceu que Jesus Cristo veio para os pecadores. Non pas pour les orgueilleux, mais il est venu pour les pécheurs comme Zachée, et vous et moi. Ele não veio ele veio para mim e vocês e veio naquele tempo para o Zaqueu.
Quand Jésus avait pris ce chemin pour que Zachée soit délivré avec sa famille. Jesus Cristo, ele queria que Zaqueu fosse libertado e salvo com a sua toda a família. Mes bien-aimés, foule mon akaté. Foule même akaba na kati na lokuta. Amen. La foule est aveugle et conduit le monde dans le mensonge, bien-aimé. A multidão são todos cegos e levam só as pessoas na perdição. Et même la distraction de bonanga, ceux qui t'olanda qui conseillent à battre mususu, de 7 jours au coach tu te vas tout Amen. La foule conduit à la distraction, bien-aimés. Si nous avions suivi le conseil de certains, nous n'aurions pas fait ce jeûne et nous ne serions pas délivrés aujourd'hui. A multidão nos leva sempre na distração. Se nós seguirmos a multidão, nós podíamos estar sempre distraídos e não poderíamos entrar nesses 7 dias de jejum e oração e poderíamos nos perder. Donc on a raison pour la Bartimée. Fou de kanaki Bartimée. Bartimée tellement zalaki mis sur moi te menza batika ki koloba. C'est comme Bartimée, bien-aimé, qui a été empêché au début par la foule, bien-aimé, de crier. Heureusement que Dieu l'ayant rendu aveugle, lui a laissé la bouche pour pouvoir parler, crier. É tipo o Bartolomeu, naquele tempo a multidão estava a lhe enganar, estava a lhe impedir para não clamar Jesus, mas Deus lhe fez um milagre, lhe deixou a boca para poder aclamar o Filho do Homem e Bartolomeu naquele tempo foi salvo. Bartimée alembaki batambusa ye, alembaki kobetaka mabaku, alembaki kokweya, alembaki amonaka te, alembaki na ye akomaki na posa mona, ndeko nanga ntango ozomona oza kapable kosala eloko nyonso oza nango posa. Bartimée était fatigué d'être toujours accompagné. Il était fatigué de trébucher, de tomber, bien-aimé. Il avait besoin de voir. O Bartolomeu naquele tempo ele estava cansado de andar à esquerda e à direita, lhe levavam dali, lhe levavam daqui, ele estava cansado, ele queria, a única coisa que queria é ver. Ndeko ntango oza aveugle ko mutu akobeto double kwei oyebi tene na beti yo mutu akobeto mbata ozomona te ngani parce que oza aveugle ozomona te mais ntango ofungoli misu ozokomona okoluka obungo se défendre. Lorsque tu es aveugle, bien-aimé, quelqu'un peut te taper, te faire tomber, bien-aimé, te gifler même. Tu ne verras pas qui c'est. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts pour voir, bien-aimé, à qui tu as affaire. Meu irmão, quando você é cego, pode vir uma pessoa te dar uma queda, você cai, você não vai saber quem te deu a queda, mas você, o que você quer é você ter os olhos a ver para ver quem te deu a queda aqui. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée se dit, je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe tout autour de moi, peu importe que je tombe ou qu'on me frappe. Ce que je vais faire, moi, c'est crier. Fils de David, sauve-moi. Bartolomeu disse, eu não quero saber se vão me bater, se vão me deixar cair, chapada daqui e dali. O que eu quero é só chamar filho de David. Tenha misericórdia de mim. Alléluia. Et Jésus-Christ a entendu son cri et il s'est arrêté, bien. Jesus Cristo, quando Bartolomeu gritou, ele parou e ouviu. nakoganga na biso Yesu basi ayoki tant toleli na ba origine toleli Yesu yokela biso mawa koka ukele ki viezo marché te Yesu basi ayoki lelo akangoli biso. Jésus-Christ de même a entendu nos cris, bien-aimés, en l'implorant. Jésus-Christ, délivre-nous de ses origines, bien-aimés, et il a exaucé notre prière, nous voilà délivrés. Jesus Cristo ouviu como nós estávamos a suplicar as nossas orações e Ele desceu e nos salvou dessas origens das nossas famílias. Bien-aimés, il ne faut pas... Pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, peu importe qui nous sommes. Para procurar a presença do Senhor, não importa o teu nível social, as tuas patentes, se você é chefe ou não é chefe, ao nosso Deus não interessa. Nous voyons des autorités, bien-aimés, stationner leurs belles voitures et venir nettoyer les toilettes de l'église. Nós vimos muitas autoridades a deixar as suas viaturas parqueadas ali só para vir limpar o quarto de banho da igreja.
Nous avons vu nos papas mariés qui ont des femmes et des enfants bien-aimés mettre tout cela de côté, prendre les balais pour nettoyer la salle de l'église. Nós vimos, por exemplo, os nossos papás aqui são casados, mas deixaram tudo, não viram a sua posição, mas deixaram tudo para varrer a sala. Como vocês estão a ver, a nossa sala está muito limpa. Non, asali biso nyonso lolenge moko po toluka ezala bakategori moko atele fe luka ye. Dieu est juste, bien-aimé. Il n'a pas fait certaines catégories des personnes qui doivent rechercher sa face et d'autres non. Non, bien-aimé. Nous sommes égales devant sa face. Deus é justo. Deus não fez níveis para quem vai lhe procurar ou para quem não vai lhe procurar. Todos nós somos iguais. Então temos que procurar o nosso Deus na toda a dimensão igual. Mais différence à sali biso, bien-aimé. La différence qu'il a fait, bien-aimé, entre nous et ceux-là, bien-aimé, c'est la paix qu'il nous a donnée. A diferença que existe entre nós e aqueles irmãos é a paz que ele meteu dentro dos nossos corações. Il garde et protège nos familles bien-aimées. Si la mort se présente, il nous en avertit en disant priez et la mort s'enfuit. Ele protege as nossas famílias quando a morte está vindo bater na porta das nossas famílias. Ele nos averte, então nós oramos e a morte foge longe de nós. Tel que l'avait dit notre maman, si la mort entre dans le palais royal bien-aimé, il traverse les gardes de corps et va prendre le roi et l'emporte. É como disse a nossa mamã outra vez, a morte quando vem não avisa ninguém, a morte pode entrar na casa do rei, na casa do presidente da república e passa mesmo os guardas e vai tirar a alma do rei ou do chefe e os guardas ali a esperarem, mas o rei deles já morreu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être dans la présence de Dieu. Por isso é que nós temos que estar sempre na presença do nosso Deus. Amen. Aujourd'hui, Dieu dormira dans nos maisons, bien-aimés. Dia de hoje, Deus vai dormir nas nossas casas. Nous l'avons vu et nous le vivons, bien-aimés, car le Saint-Esprit en nous représente le salut. Nós vimos e vamos continuar a viver porque o Espírito Santo para nós representa a salvação. Aujourd'hui est un jour de gloire, bien-aimé, sois dans la joie. Hoje é dia de glória e seja feliz, meu irmão. Samedi passé, pendant le culte, bien-aimé. O sábado passado, durante o nosso culto, lorsque Maman Bibiche nous a demandé de nous embrasser, quando a nossa visionária Mamã Bibiche nos disse para nós podermos nos abraçar, j'étais assise là, j'avais ma tête baissée. eu estava sentada ali e com a minha cabeça, a minha testa assim, olhando para o chão. Tout le monde s'était embrassé. Toda a gente se abraçou. Et quelqu'un m'a tapoté sur la main. Je me suis dit, je lève mon visage pour voir qui c'était. Eu senti alguém a me bater no meu braço. Eu disse, deixa levantar a minha cabeça para ver se quem era. Et alors je vis Maman Bibiche. Quando levantei a minha cabeça, eu vi que era a visionária Mamã Bibiche. Elle m'a embrassé. Ela me abraçou. Et elle est retournée s'asseoir. E ela voltou no seu lugar, se assentou. Et à la fin du culte, E no fim do nosso culto, elle est venue me dire, Maman Joquebed, ela veio me dizer, Mamã Joquebed, as-tu déjà senti l'odeur des morts? você já sentiste o cheiro do morto? Je lui ai répondu, non maman, je ne connais pas cette odeur. Eu disse, mamã, eu não conheço, nunca senti este dor.
Elle me dit, même à Kinshasa, lorsqu'on mettait ce qu'il fallait, bien aimé, pour le cercueil de mort, tout ça, as-tu jamais entendu cette odeur? Mesmo no Congo, quando faziam naqueles tempos as ramas para demonstrar que naquele lugar tem óbito, você nunca tiverá sentido isso? L'odeur du cadavre, bien aimé, je lui dis, maman, je ne connais pas cette odeur. Eu disse, mamãe, eu não conheço, nunca senti este cheiro de morte. Elle me dit, j'ai senti cette odeur en toi. Ela me disse, é o cheiro que eu senti em você. Et lorsque tu étais assise, j'ai senti cette odeur venir passer devant moi. E ela me disse, quando eu senti mais esse cheiro a vir perante a mim, na minha frente. Lorsqu'on te demande de prier, bien-aimé, prie sérieusement. Meu irmão, quando dizem de orar, ora mesmo seriamente. Amen. Sachons, bien-aimés, que nos ennemis complotent chaque jour contre nos vies, bien-aimés, non pas seulement pour que nous soyons des malheureux, mais pour que nous entrons sous terre, pour que nous soyons morts. Saiba que os nossos inimigos, eles nunca estão felizes. Eles não querem só nos ver a sofrer, mas eles querem nos ver mesmo a entrar por debaixo da terra. Olha essa benga-me diabo, serpent. Celui qui est appelé le diable, le serpent, bien-aimé, sache qu'il est ton ennemi à vie. Aquele que é chamado diabo, o serpente, saiba que ele é teu inimigo para toda a vida. Ce jour-là, bien-aimé, j'ai hésité à venir. Je me suis dit, pour une fois, je vais rester à la maison. Naquele dia eu estava a hesitar para vir à igreja, eu estava a dizer, eu vou ficar em casa. C'était par rapport à une certaine situation. Era acerca de alguns problemas que estavam acontecendo. Et je m'étais dit que je n'allais pas pouvoir rester à la maison comme ça alors qu'il y avait culte. Vaut mieux que j'y aille quand même. E eu olhei à esquerda, à direita, eu disse, não vou ficar em casa, vou mesmo para a igreja. Or Dieu avait vu la mort en moi et la mort en mon enfant. O nosso Deus já tinha visto a morte em mim e no meu filho, então por isso que estava a me empurrar para vir na sua casa. Et cette semaine-là, j'étais fortement combattue. J'avais même rêvé d'une amie morte, bien-aimée. E nesta semana eu tinha muitos combates e eu até sonhei com o meu amigo que é já morto. Et ce samedi, certaines personnes ont vu comment Maman Bibiche a prié pour moi. E neste sábado muita gente viram como a Mamãe Bibiche fez uma oração para a minha vida. Quelle est cette odeur, bien-aimée, que tu dégageais? Qual é o cheiro que você andava com ele, meu irmão, minha irmã? Quelle est cette odeur que tes origines avaient mis en toi, bien-aimé? Qual é o cheiro que as origens das nossas famílias meteram dentro de ti, meu irmão, minha irmã? Avec quoi marchais-tu, bien-aimé? Qual é a coisa que você estava andando com ele dentro de ti, meu irmão, minha irmã? Certains m'ont vu dans la rue en se disant, ah, c'est cette dame, cette maman. Or, je marchais avec la mort, bien-aimé. Muita gente na rua me viam, olha aquela mamãe está andando, mas eles não sabiam que eu estava a andar com a morte dentro de mim. Tu rencontrais des personnes qui te voyaient peut-être pour la dernière fois, bien-aimé. Tu ne le savais pas, tu marchais calmement. E você não sabia que tinha gente que já estava a te ver que hoje é o último dia desta mamãe. E você nem sabia, mas estavas a continuar a andar. Ah, meu bem, Zacha lobi na Yesu Masiya tala. Na kabolaka biloko na ngana na katikati. Na pesaka ndambo mosusu na bato bakelela. Pe soki na yibaki moto na mayele, soki na moto na mayele.
Zachée répond au verset 8. Mais la Bible dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Sachons nous repentir devant Dieu, bien. Vamos saber pedir de nos perdoar perante o nosso Deus. Lorsque Dieu te fait grâce d'être devant sa face, bien-aimé, sache ou apprends à te repentir, bien-aimé, à confesser ce qui est en toi. Quando Deus te dar esta oportunidade, meu irmão, minha irmã, saiba a pedir os teus problemas, pedir perdão a Deus para poder te salvar. Car beaucoup ont eu cette occasion mais ne l'ont pas fait. Bien-aimés, se retrouvent aujourd'hui dans le lieu de tourment, en gémissant, demandant la grâce du Seigneur d'avoir ne fût-ce qu'une minute pour se repentir, mais trop tard. Porque muitos tiveram esta oportunidade, mas não conseguiram pedir, se rebaixar perante a Deus, pedir perdão, mas hoje estão ali a sofrer no fogo. Eles estão a pedir a Deus pelo menos que lhes dá um minuto para voltar neste mundo para se arrepender, mas já não tem tempo mesmo. Apprenons, bien-aimés, à donner de notre temps à Dieu. Meus irmãos, vamos aprender a dar o nosso tempo a Deus. Si le monde dit rendre à César ce qui est à César, et alors ce qui appartient à Dieu, bien-aimé. Se o mundo diz, devolva aquilo que é de César a César e aquilo que é de Deus, o que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Nous aurons à occuper papa, maman. Nous aurons à occuper bana. Nous aurons à occuper bana à l'école. Et bon, nous prenons le temps, bien-aimés, d'aller travailler, de prendre soin de nos familles, de faire tout ce que nous avons à faire. Et pour Dieu, bien-aimés, pourquoi n'avons-nous pas le temps? Nós temos o tempo para nossas famílias, para nossos filhos, lhes levar na escola, lhes levar na escola do futebol, lhes comprar o que nós queremos. E para o nosso Deus, qual é o tempo que nós temos? Ou qual é o tempo que nós lhe damos? Mais bien aimé, Satan est celui qui nous distrait et qui va nous accuser. Meus irmãos, o Satanás é aquele que nos leva na distraição e depois vai nos queixar no nosso Pai. Les enfants dont tu es fier ont-ils eu le temps de lire ta parole? Esses filhos que você anda a dizer que eu sou me sinto glorioso deles, eles têm mesmo o tempo de ler as tuas santas escrituras. Jésus-Christ a répondu à Zachée au verset 9 en nous disant: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. No versículo 9, Jesus Cristo respondeu a Zaqueu e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E a sukisi ya solo mwana ya moto aye koluka peko bikisa bato oyo babunga. Amen. Il va dire au verset 10: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. E para terminar, no versículo 10 nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nous étions perdus, bien-aimés. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu nous chercher et nous donner la vie. Meu irmão, você e eu éramos aqueles que já estavam perdidos, mas Jesus Cristo veio nos procurar e nos dar a salvação. Il est venu dire: voici le salut, va dans les bons samaritains.
Ele veio dizer, este é a salvação, entra no bom Lobiko yango samaritano. kota na bandako na bango. Le salut est là, qu'ils entrent dans leur maison. A salvação está aqui, entra nas casas deles. Lobiko yango alesala makambo minene kati na bango. Voici le salut fait grande chose en eux. A salvação está aqui e faz grandes coisas na tua vida. Lobiko pesa bango bazangaki. Aleluia. Dá a eles aquilo Mama que eles lezanga faltavam. kipesa. Mama lezanga 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 kipesa. Le salut est venu donner le mariage, il est venu donner les enfants, le travail, la paix, la joie, tout ce qui manquait. Jésus-Christ et le salut. A salvação veio dar a vida, veio dar os casamentos que faltavam, os filhos que faltavam. Você que falta de documento, a salvação veio dar o documento em nome do Senhor Jesus Cristo. Oya motu eleki. Aiko pesa pesa le royaume des cieux. Alléluia. Et précieux, bien-aimé, il est venu nous donner la vie éternelle. Nous acclamons pour Jésus. A coisa mais importante é que Ele veio nos dar a vida eterna. Ndeko yo mtu landi message toyeba ko se repentir. Toyeba ko kamba na Nzambe. Toyeba ko sabe eza volonté ya Nzambe. Toyeba ko yoka ko moyimo mosantu azokolumba na biso. Après écouter cette prédication, bien-aimé, sachons écouter le Saint-Esprit, sachons marcher comme Dieu le veut et soyons à l'écoute de ce que nous dit le Saint-Esprit. Meu irmão, minha irmã, você que ouviste o que se falou hoje, vamos saber de andar como a palavra de Deus nos comanda, vamos andar segundo as suas escrituras. Naziana luto kwa batemwa Yesu Masihi.